Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estou aqui com vocês para estudar o Estatuto da Igualdade Racial. Isso mesmo, a Lei 12.288. Então vamos lá, vem comigo, esse é o nosso objetivo. Então pessoal, esse aqui é o Estatuto da Igualdade Racial, vamos lá. Tem um desafio aqui para vocês, essa foto. Uma foto de 1942. É que o meu desafio, na verdade, é saber se você conhece as ações afirmativas. Já ouviu falar em ação afirmativa nessa expressão? Pois então, nesse estatuto vai aparecer essa expressão, bem como a sua definição. Isso é muito importante porque essa foto de 1942, ela é esse rapaz que está aqui no canto, esse homem, é George McLaurin. Ele foi o primeiro negro a cursar uma universidade no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos. E, gente, olha só o que fizeram. Isolaram ele completamente. E lendo a história desse caso de 1942, não só ele era isolado na sala de aula, como foi feito um banheiro à parte para ele, inclusive um espaço na biblioteca para ele estudar separado das pessoas brancas. Ele só foi matriculado por uma ordem judicial. Então, lá nos anos de 1940, começa uma batalha judicial que vai eclodir lá nos anos de 1960 em busca da igualdade racial, inclusive do direito dos negros cursarem universidade. Gente, olha só que loucura isso. Conhecendo essa história, nós entendemos a importância das ações afirmativas, como, por exemplo, a reserva de vagas em universidades e concursos públicos, tá? Então, muito do Estatuto da Igualdade Racial é para que coisas como essa não se repitam, tá joia, pessoal? Então vamos lá, vamos começar esse estudo. É interessante, desde já, conhecer o conceito de racismo institucional. Inclusive, alguns concursos pedem expressamente esse conceito. E é bem tranquilo, vamos lá. Qualquer sistema de desigualdade que se baseie em raça, isso é o racismo, que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais privadas e universidades públicas e privadas. Então, o racismo é isso, essa desigualdade baseada em raça. Quando ela ocorre no âmbito corporativo, no âmbito institucional, nós chamamos de racismo institucional. Então, essa foto que eu acabei de mostrar para vocês retrata bem o que é esse conceito. E uma interessante explicação é que isso acontece justamente quando as organizações fracassam em prover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa de sua cor, cultura, origem racial e étnica. E no Brasil, desde 2005, há um programa oficial, um programa do governo, tá? Que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional. E as ações articuladas em razão desse programa incluem, evidentemente, a lei que nós vamos tratar. E olha só, o racismo ele é tão forte no Brasil que a maioria da legislação que trata desse assunto é tudo do século XXI. Você pode ver pelos anos aqui, 2005, esse programa, legislação de 2003, algumas bem mais recentes, tá? Então, realmente é algo ainda a ser combatido aqui no Brasil. Começando então aqui o Estatuto, tá lá, a Lei 12.288, é de 2010, muito recente, tá? Boa parte da lei traz alguns conceitos que estão na Convenção Internacional sobre o tema, convenção essa que é lá de da década de 1960, tá? Artigo 1º da lei traz apenas a conceituação e eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir a população negra. Nota que traz uma destinação para a norma. Mas a gente vai ver que logo no início da norma jurídica há uma pequena contradição em relação a essa situação. Então, temos aqui, destinado à população negra, para garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. Ok, então temos uma norma jurídica e o foco é a população negra. No entanto, seguindo aqui, nessa parte conceitual, que é o início desta lei, vem as definições. E, por exemplo, a definição de discriminação racial ou étnico-racial, que está na própria lei. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência e origem. Esse conceito ele é praticamente uma cópia do conceito de discriminação racial que tem na Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. E nota que esse conceito é mais abrangente que o escopo da lei. Então, eu vou retornar aqui. O escopo da lei está muito claro, que é destinado, né, para garantir a população negra. No entanto, o conceito de discriminação racial é mais abrangente.
envolve, né, preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Como é que a gente vai lidar com essa pequena contradição? É muito simples. Onde houver declaração de direito, naquilo que essa lei aumentam os direitos e o exercício do direito, a gente vai usar uma aplicação com resultado extensivo, né? Estender essa norma jurídica não apenas para a população negra, mas para todo aquele que é vítima de discriminação em razão de raça, cor, descendência ou origem, tá? Continuando aqui os conceitos, desigualdade racial é uma situação injustificada de diferenciação. Porque se eu tenho uma situação justificada, eu posso ter inclusive uma ação afirmativa. Então, tranquilo o conceito de discriminação racial. Toda situação injustificada de diferenciação, de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas. Não esqueçam disso. Não é apenas em esfera pública, também na esfera privada. E, infelizmente, de tempos em tempos esbarramos em notícias, a pessoa negra que foi barrada num restaurante, por exemplo, esfera privada, certo? Então, temos aqui claras evidências de discriminação racial no Brasil ainda. Continuando esses conceitos, desigualdade de gênero e raça. Olha só essa dupla aqui, gênero e raça. Uma assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, as mulheres negras, elas têm essa dupla discriminação. Infelizmente, né, o Brasil ainda tem raízes racistas e machistas. Então, uma mulher negra, essas duas formas de discriminação. Por isso que tem um conceito próprio aqui, o conceito de desigualdade de gênero e raça para essa situação. E também o conceito de população negra. Parece meio óbvio, mas é importante esse tipo de conceituação. Qual é o conceito de população negra para este estatuto? Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Isso de acordo com os quesitos do IBGE. Então, o IBGE, quando faz o recenseamento, nas entrevistas tem lá aquele quesito. De que raça você pertence? Como você se declara? Se a pessoa se declarar preta ou parda, entra nesse conceito, né, de população negra. Isso, por exemplo, gera reflexos na norma jurídica que trata de reserva de vagas em concursos públicos. Naquela lei, a reserva de vaga é justamente para pessoas que se declaram pretas ou pardas, exatamente como está aqui no conceito da norma jurídica do Estatuto da Igualdade Racial. E ainda no âmbito dos conceitos, a expressão políticas públicas. A palavra política, ela pode ter mais de uma acepção. Por exemplo, no direito constitucional, geralmente utilizamos a palavra política num sentido mais amplo, que envolve a própria ideia de poder, ou poder político, que é o poder de organizar um Estado no seu âmbito, no seu aspecto jurídico. Aqui a palavra política, ela está no sentido administrativo, no sentido de fazer algo, dar concretude aos deveres do Estado. Então, política pública são as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, tá? Então, notem que aqui é um sentido administrativo diferente, às vezes, do sentido, diferente não, é complementar ao sentido de política lá do direito constitucional. Então, gente, visto esse trecho inicial do Estatuto da Igualdade Racial, vamos fazer um exercício sobre o assunto. Bem simples, vamos lá. Considerando a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, julgue o item que segue. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas privadas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Então, gente, é o seguinte, tem banca examinadora que às vezes não tem o que fazer. Com tanta coisa legal, tanta coisa importante para ficar perguntando, fazem umas pegadinhas muito bobas, muito bobas. Tudo isso daqui está certinho, lá no finalzinho onde está política privada, troca para política pública. Por isso que isso daqui está errado, tá? Então, os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar. Só trocamos ali público por privado para tornar essa frase errada. Toma cuidado, tá? Banca examinadora adora fazer esse tipo de questão.